Boa noite, povo abençoado. Boa noite, povo que vai morar no céu. Sacerdócio real, povo eleito. A paz seja com todos, amém? Tem muita glória neste lugar, meus amados. Tem muita unção. Quem aí está pronto para receber a cura? É tempo de cura. E o Senhor tem derramado, porque tem uma nuvem sobre esta igreja. E muitas pessoas têm sido curadas. E hoje não vai ser diferente. Abra a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Amém, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Eis que estou à porta e bato. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E vivendo o tempo de cura, o título da nossa mensagem é Cura Familiar. E nada melhor para curar a nossa família do que abrir a porta para Jesus. Não existe família perfeita, meus amados. Não existe. Mas existe família que abriu a porta para Jesus. E quando você abre a porta para Jesus, e quando Jesus entra, meus amados, ele faz um rebuliço. Ele começa tirando as anarquias, ele começa tirando os vícios, ele começa tirando os medos, ele começa tirando tudo aquilo que não presta, para poder consertar, para poder abençoar a sua família. O Senhor Jesus é poderoso, vivo e único. E a família é um projeto de Deus. A família não é um projeto falido. Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva e mandou se multiplicar, para que seja constituída uma família, e uma família abençoada. E a primeira coisa que acontece quando você abre a porta para Jesus, quando você abre a porta para o amor entrar, é a transformação do ambiente. Quando você abre a porta para o Senhor Jesus entrar na sua família, na sua casa, a primeira coisa que Ele transforma é o ambiente. Porque aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Aonde que era antigamente sem graça, aonde o marido já não via mais graça nos filhos, na esposa e a esposa no marido, o Senhor Jesus diz que Ele é o quê? O sal da terra. Então Ele dá sabor, Ele vivifica o sabor. A primeira coisa que Jesus faz quando entra na família ou na casa de alguém é transformar o ambiente. E Ele traz com Ele todos os seus atributos. Ele entra, mas Ele não entra somente para não ter nenhuma diferença, porque a mudança é drástica. Ele traz os seus atributos: amor, obediência, compaixão, mansidão, santidade, justiça, mediador, advogado, luz, verdade, bom pastor. Esses são os atributos que entram na sua família quando você abre a porta.
Esse versículo, meus amados, ele é muito impactante. Quando o Senhor me entregou ele, que eu li, que fui meditar sobre ele, eu fiquei pensando sobre as famílias que não abrem a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus é educado. Jesus quer entrar na sua família. Ele quer curar a sua família. Ele quer te mostrar quão bom e agradável é os planos dele para a sua família, para a sua casa. Essas promessas não são só para mim, assim como não eram só para Abraão lá atrás. São para todos nós, são para todos aqueles que creem no teu santo nome. E quando Jesus entra, ele transforma. Coloca para mim, João, Salmo 30, versículo 5. NVI, por favor. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ele transforma o choro em alegria. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que está querendo entrar na sua casa. Se você abrir a porta, ele transforma o choro em alegria. Em Isaías 53, 5, ele transforma a doença em cura, porque sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus entra na sua casa, meu amado, toda doença sai, todas as trevas saem, porque ele é luz. Quando Jesus entra na sua casa, Salmo 107, 29, a tempestade se transforma em abonança. Salmo 107, 29, João. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Meus amados, sejamos francos. Todos nós que temos famílias, tem problemas. Somos humanos. Mas olha a promessa. Se Jesus habita dentro da minha casa comigo, toda aquela tempestade, todo aquele laço do passarinheiro, ele transforma em bonança, em paz, em sossego. Quando Jesus entra na sua casa, Isaías 61, 7. Quando Jesus entra na sua casa, ele transforma toda vergonha, toda desonra em dupla honra, porque ele é fiel, ele é amoroso, e ele é o nosso Pai. Quando Jesus entra na sua casa, Salmo 113, versículo 9, ele transforma toda esterilidade em fertilidade. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Tudo aquilo que está estéril na sua família, tudo aquilo que não anda, tudo aquilo que está amarrado, que está preso, você não cria, você não produz, você não consegue sair do lugar. Quando Jesus está na sua casa, ele te faz fértil. Perdão. Ele te faz fértil, então você pode produzir. Quando Jesus está, quando ele entra na sua casa, ele transforma a guerra em paz. João 14, 27, vem nos dizer que ele nos deixa a paz dele. Deixo com vocês a paz,
a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenha medo. Quando Jesus entra, quando você abre as portas para Jesus, Ele te dá a paz. Todo medo sai. Romanos 6,11 vem nos dizer que quando Jesus entra, Ele transforma a morte em vida. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Meus amados, dê um louvor de palmas para Jesus. Dê um louvor de palmas para Jesus, porque é para Ele. É para Ele. Há muita glória nesta igreja. Muitos milagres estão acontecendo. Jesus, Ele está à porta e bate. Abra a porta para Jesus. Se derrame aos pés de Jesus. Jesus quer entregar milagres na sua vida. Faz assim com as mãos, estende as mãos. Eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês a mesma fé. A palavra de Deus diz que a fé nos é dada por Deus, e eu quero declarar sobre a vida de cada um a mesma fé que aquele centurião teve, quando ele chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, basta uma palavra para que o meu servo seja curado. Não precisa do Senhor ir, basta uma palavra. Eu declaro essa fé sobre a vida de cada um de vocês. E agora você vai estender as suas mãos para o rumo da sua casa. Não precisa levantar. Não precisa levantar. Você já está com a unção. Agora basta uma palavra. Declare uma palavra sobre a sua casa. Uma palavra. E veja o extraordinário de Deus acontecer quando você chegar lá. Pode declarar, meus amados. Fique na liberdade, declare a palavra. Oh, aleluias. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Oh, Deus. Aleluias. Amém. Olha aqui para mim. Jesus quer curar famílias. Você que está aqui hoje carrega uma grande responsabilidade de levar a cura para a sua casa. Você já recebeu a unção, você já declarou, agora você vai levar a cura. Você é o portador da cura de Jesus sobre a sua família, sobre a sua casa. Não se espante quando coisas extraordinárias começarem a acontecer. Não se espante quando pela madrugada alguém da sua casa se levantar e começar a orar em línguas estranhas e começar a profetizar. Não se espante quando a enfermidade fugir de vocês ou da sua casa. Jesus é maravilhoso, não é? Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que você serve. E eu queria fazer uma pergunta. Se acaso aqui, hoje, ou até mesmo quem está nos assistindo, tiver alguém que queira reconhecer o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, dê um sinal com a sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que estamos todos na mesma fé, todos na mesma pegada, todos crendo no Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Abba.
É maravilhoso, meus amados, quando Jesus entra na nossa casa. João, 2 Coríntios 3:16. No entanto, quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Próximo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Próximo. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Transformado, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. De glória em glória, meus amados, vamos vencendo. De glória em glória, vamos louvando ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é difícil. Eu tenho a minha família. É difícil. Às vezes o inimigo se levanta. Às vezes discutimos, né? Graças a Deus hoje não mais, porque o Senhor tem nos dado temperança. Mas é o Senhor, meus amados. Quando você abre a porta e deixa o Senhor Jesus entrar, Ele vai transformando paulatinamente, vagarosamente, todo dia Ele transforma um pouquinho. Ele transforma o seu caráter. Ele te tira de alguns lugares que você frequentava, que não é para você. Ele tira pessoas da sua vida. Ele coloca pessoas nas suas vidas. Tudo é uma transformação do Senhor, para testificar o seu poder. Testificar o seu poder. Não há milagre grande demais para o nosso Deus. O milagre é milagre. O Senhor hoje, Ele pode te curar de um trauma. Ele pode te curar de um abuso. O Senhor hoje pode te curar de um assédio, de um abandono. Ele pode te curar de acusações, de agressões, de traições, de mentiras. Hoje o Senhor pode te curar. E quer saber qual é a melhor? Ele quer te curar. Ele quer te curar. Mas a pergunta que fica no ar: você quer ser curado? Amém, né? Eu quero ser curado. Quero sair daqui renovado, avivado, limpo, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Deus faz maravilhas, meus amados. Lembremos no que está lá em Atos 16. Em Atos 16 vem nos falar a história. Paulo e Silas na prisão, presos injustamente, por expulsar um demônio de uma mulher que estava com espírito de adivinhação. E eles foram presos e foram açoitados. E à meia-noite eles cantavam louvores. E aí você pergunta, mas... E tinha um propósito. O propósito de Paulo e Silas estar ali, preso naquela prisão, era de salvar uma família, era de transformar uma vida. A palavra de Deus diz que à meia-noite, quando Paulo e Silas entoavam louvores ao Senhor, veio um forte terremoto e abalou a cadeia e todas as celas foram abertas. E o carcereiro que estava dormindo, quando acordou e viu todas as celas abertas, se desesperou, porque Roma, antigamente, por um erro desse, iria matá-lo e matar toda a sua família. Mas ele se desesperou pensando que todos tinham fugido. Ele desembanhou a espada e ia se matar. Ia cometer suicídio. E quando Paulo viu, Paulo gritou: não, faça isso.
estamos todos aqui. Então aquele carcereiro entrou, pegou eles, tirou para fora e perguntou: o que eu faço para ser salvo? Crê somente, e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu, e a palavra em Atos 16 vem nos dizer que na mesma noite, após lavar os ferimentos de Paulo e Silas, eles ouviram a palavra e foram batizados. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor trabalha. E é extraordinário, meus amados. Às vezes para muito pode ser só uma história, mas quando a gente se apega no detalhe, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Quando você for falar a sua dificuldade com Deus, fala com detalhe, porque Ele vai cuidar dos detalhes. Uma família foi salva. E quantas mais foram salvas através daquele testemunho? Quantas mais? O testemunho da sua família é muito importante para alguém. É muito importante que você fale o que Jesus fez na sua casa. É muito importante que você fale o que Jesus está fazendo aqui nesta casa. Porque Ele tem operado sinais e maravilhas, Ele tem operado. Ah, meus amados, agora mesmo vamos orar por cura. E todos que quiserem receberão cura. Mas antes eu quero ler Mateus 8, versículo 14. Vou ler o 14 e o 15. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Parece normal. Uma cura normal. Jesus chegou, a sogra estava doente, pôs a mão, está curada. Detalhe. Jesus vai te curar aqui hoje. Jesus vai te curar. Só que, presta atenção no detalhe. Vamos ler junto aqui, só essa última linha, por favor. E ela... Glória a Deus. Ela se levantou e começou a servi-lo. Depois da cura, será que vamos nos levantar e começar a servi-lo? Em amor e verdade? Por onde quer que formos, a qualquer preço? Eu espero que sim. Pelo menos eu creio que vou até o fim, até as últimas consequências, permanecendo vigilante no Senhor, porque a palavra fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E temos que cuidar todos os dias das nossas vidas. Se coloque de pé no seu lugar.